Com esse 15º vídeo, nós chegamos ao fim da nossa série de comentários sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. É lógico que tinha muitas outras coisas que a gente poderia destacar, né, sobre a questão de boas práticas, o próprio trabalho da Agência Nacional de Proteção de Dados, mas para o nosso objetivo de esclarecer alguns pontos, né, que ficam ainda em dúvida e entender isso de uma forma que tenha aplicabilidade prática, nós optamos por escolher alguns artigos que foram que nós comentamos ao longo dessa série. E para terminar, a gente vai destacar só um artigo muito interessante, que é o artigo 63 da LGPD. Porque nós falamos, né, lá desde o princípio sobre o que é tratamento de dados pessoais, as hipóteses de tratamento, né, as responsabilidades, o papel de cada um, os conceitos, as próprias sanções administrativas que podem decorrer do descumprimento dessas leis de proteção de dados e abordamos algumas coisas, né, de caráter técnico. Mas hoje, esse artigo 63, eu vou até ler aqui para vocês, que ele diz que a autoridade nacional vai estabelecer normas sobre a adequação progressiva de bancos de dados constituídos até a data em vigor dessa lei, considerada a complexidade das operações de tratamentos e a natureza dos dados. O que significa isso? Muitas pessoas estão preocupadas, olha, mas eu já tenho um sistema, eu já tenho um banco de dados, eu já tenho uma estrutura de trabalho aqui há 20 anos, há 15 anos, há 10 anos, né? E como é que eu vou adequar todas as minhas questões? Bom, como eu já disse quando a gente falou em relação às sanções, o problema é se você não fizer nada, o problema é se você não se preocupar. Mas a própria LGPD diz que no caso, né, da gradação das sanções, no caso de como isso vai ser avaliado, né, o que nós faremos com os bancos de dados legados, que as pessoas chamam, né, aqueles bancos de dados que já existiam antes, com aqueles sistemas que muitas vezes, às vezes estão com um grau de tecnologia até mesmo defasado, né, que é difícil, a gente sabe como é difícil fazer uma migração de sistema, como é difícil você atualizar tecnologias, o que vai acontecer com isso? Bom, não é lógico para a gente se acomodar com essa situação, mas precisamos entender o que significa esse artigo 63 da LGPD. De tudo que a gente falou aqui até hoje, né, da necessidade de adequação, esse artigo ele fala que vai existir, né, uma normatização, né, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, para essa adequação progressiva de todas as bases de dados que estavam constituídas até a entrada em vigor dessa lei. O que isso significa? A LGPD entrou em vigor lá em agosto de 2020. Eu comecei um sistema novo, eu comecei uma operação de tratamento de dados nova a partir de agosto de 2020. É lógico, tudo isso tem que observar as normas de tratamento de dados, as normas de proteção de dados previstas na LGPD. Ah, mas eu já tenho, como é a realidade, né, muitos sistemas, muitos bancos de dados, muitas operações de tratamentos que estão aqui há 10, 15, 20 anos. O que eu vou fazer com isso? É lógico, você vai precisar se adequar, você vai precisar adequar as bases para o tratamento de dados pessoais, você vai precisar adequar as questões técnicas, você vai precisar fazer a atualização de tecnologia, mas isso vai ser feito de maneira progressiva, né? Então as pessoas falam, ah, quanto eu vou ter que gastar, que sistema que eu vou ter que trocar, ou as próprias empresas de sistema falam, e agora? Né, como é que nós vamos mexer nas nossas estruturas de sistema? Precisamos atualizar informações. A gente sabe que tem sistemas aí que rodam ainda na plataforma MS-DOS em muitos ramos de atividades, né? Então, enfim, como é que a gente vai fazer isso? Existe a previsão, então, pela Agência Nacional de Proteção de Dados, que vão existir regras, né, para que a gente faça isso de maneira progressiva. Todas essas questões que ficam em aberto, né, backups de banco de dados antigos, né, bases de dados antigas, migrações de dados antigas, né, tudo isso vai ser feito de maneira gradativa. Então é muito importante a gente ficar observando o que vai acontecer. A gente falou tudo isso, né? Então, desde o primeiro artigo da LGPD até agora, a lei tem 65 artigos, são questões muito complexas em alguns momentos, mas é importante a gente ter. A questão é, a gente precisa se adequar para evitar sanções e, é lógico, para oferecer, né, produtos e serviços de qualidade para os titulares de dados, que evidentemente na maioria das vezes são os nossos clientes, e também para proteger os nossos próprios interesses. Mas muitas perguntas que ficam, e agora? O que eu faço com o que eu tenho até agora? Jogo fora? Apago tudo? Pico todos esses papéis aqui num picador de papel? Não.
começa a adotar medidas técnicas de segurança, começa a observar a LGPD, entender como é que funciona, mas existe essa segurança jurídica, né, na própria lei de que isso será feito de maneira gradativa e de que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai estabelecer essas regras, ok? Muito obrigado para você que acompanhou essa série até agora, né? E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de compartilhar com as pessoas aí, seja no nosso canal no YouTube, seja nos nossos podcasts e nas redes sociais. Eu espero que esses comentários aqui tenham contribuído muito, tenham esclarecido muitas dúvidas e até a próxima.